Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristides e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã. Gostaria de pedir aos irmãos que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar e deixe seu like e também o seu comentário. Então eu gostaria de ler hoje uma palavra, que se encontra em Atos capítulo 1 e versículo 1 e 2. E o título será... receberão poder e serão minhas testemunhas. Então aqui ele vai falar então sobre Jesus Cristo, sobre os apóstolos ou os discípulos que se tornaram então testemunho de Jesus Cristo referente à morte de Jesus e à ressurreição e o fato dele ter subido aos céus. Então aqui em Atos capítulo 1 diz assim. Aqui então diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então aqui Jesus então ele orientou os seus apóstolos e depois foi levado às alturas, foi levado ao céu. Então após Jesus Cristo ele concluir então a sua missão aqui na terra, então ele, ao ensinar então os seus mandamentos, ensinar a sua palavra aos discípulos e a todos aqueles então que seguiam, os seus seguidores, que eram multidões que seguiam Jesus Cristo. Então após ele ter cumprido então esta missão, após também dele ter morrido na cruz do Calvário, após ele ter ressuscitado ao terceiro dia, então Jesus ele morre então na cruz, então para que ele viesse a nos comprar, para que ele tivesse direito em nós, então para que nós fôssemos então filho dele, filho adotivo de Jesus Cristo. Então ele nos comprou então com sacrifício de cruz, sacrifício de morte e com o pagamento de sangue, Mas antes, dele subir aos céus, então ele deu ordem através do Espírito Santo de Deus, aos seus discípulos, que ele havia escolhido para ser agora então os apóstolos de Jesus Cristo. Então, porém, nesse período, então, ele ficou 40 dias ainda aqui na terra, aparecendo para os seus discípulos. Então, ele aparecia de várias formas, várias vezes, porque ele precisava então que os discípulos fossem então os testemunhos dele aqui na terra. Então, testemunho do quê? Que Jesus então morreu naquela cruz, que ele ficou 3 dias então morto e no terceiro dia ele ressuscitou. Então ali Jesus aparece aos seus discípulos para que os seus discípulos então se tornassem então os seus testemunhos do que realmente aconteceu, dando então o veredíssimo disso. Então Jesus então aparece então pela primeira vez para Maria Madalena, aquela mulher que ele então expulsou 7 demônios. Uma mulher que já vinha então sofrendo humilhação e sendo escravizada pelo diabo. Então Jesus ele expulsa então 7 demônios daquela mulher. Então nesse momento ali, após a ressurreição de Jesus Cristo, ele aparece então exatamente para Maria Madalena, do qual ele tinha expulsado 7 demônios. Após isso, então ele aparece para 2 discípulos, 2 discípulos que estavam indo para o campo. Jesus então aparece para eles. Em breve, em seguida, então Jesus Cristo ele aparece para os 11 discípulos.
né? Então 11 porque então Judas Iscariote então já não pertencia àquele grupo. Judas Iscariote, ele traiu Jesus Cristo e depois ele mesmo se matou, né? Então aqui só tinha então os 11 discípulos. E Jesus então ele aparece aos 11 discípulos. E no momento que Jesus ele aparece àqueles 11 discípulos, ele começa então a orientar esses discípulos para que esses discípulos então eles fossem pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho do qual ele tinha ensinado para eles, e dizendo então para os discípulos: leve o evangelho, pregue a palavra, né, e todo aquele que crer será salvo. Então aqui está nos dizendo então que para que nós tenhamos então a salvação, nós precisamos crer. Nós precisamos crer então que Jesus realmente ele veio, ele morreu, e ele ressuscitou e ele subiu aos céus. Então, no momento que nós crer no evangelho, na palavra de Deus, então aqui nós temos garantindo então a nossa salvação, diz a palavra de Deus. E também, né, pelo nome de Jesus Cristo, né? Jesus orienta ele dizendo: pelo meu nome, que é o nome de Jesus Cristo, vocês expulsarão demônios e curarão enfermo, curarão doente, através das nossas orações no nome de Jesus, porque o nome de Jesus, ele tem poder. Então ele diz, então, ensina para as pessoas, então, sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Então ele dá essa orientação então para os seus apóstolos, para que eles ficassem, e orientou eles também para que eles permanecessem então em Jerusalém, esperando aquilo que o Pai tinha prometido, esperando que o Deus Todo-Poderoso tinha prometido para eles, dizendo: João Batista batizou com água, mas em breve, daqui a pouco, diz Jesus para eles, vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus, e porém todos os que forem batizados com o Espírito Santo de Deus receberão poder, para orar e curar, poder para expulsar demônio. Então aqui é uma das promessas do próprio Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, que promete então, após a ida de Jesus Cristo, ao retorno ao céu, que ele enviaria então o Espírito Santo de Deus, do qual iria batizar eles então, com um batismo então de fogo, Então Jesus orientando ainda os discípulos, dizendo, então vocês serão batizados com o Espírito Santo, com poder, e serão as minhas testemunhas. Então que os discípulos iriam então testemunhar tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que eles viveram então com Jesus Cristo, aqueles 3 anos que eles viveram, vendo então Jesus Cristo curar, vendo então Jesus Cristo expulsar demônios. Então aquilo, eles se tornariam então os testemunhos, e esses testemunhos vêm até os dias de hoje. Isso já aconteceu há muitos anos atrás, começou então em Jerusalém. Então nós estamos aqui no Brasil e estamos testemunhando ainda a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós nos tornamos então testemunha de Jesus Cristo. Mas então eles então ficaram então em Jerusalém, para que eles viessem então pregar a palavra de Deus em toda Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, em todos os confins da terra, ou lugares distantes, diz Jesus Cristo para eles. Então eles
nesse momento, então, após Jesus Cristo orientar os seus apóstolos, então Jesus Cristo ele é levado aos céus. E os apóstolos, então, ali eles ficam olhando para o céu, vendo Jesus Cristo subir. Então, nesse momento, uma nuvem, né, ele veio sobre Jesus Cristo, né, e ali eles não cobriu Jesus Cristo e eles não conseguiram mais ver Jesus Cristo. Então, eles olhando para o céu, nesse momento, então, enquanto eles olhavam Jesus Cristo subir ao céu, aparece então para eles 2 anjos vestidos de branco. Então eles aparecem para eles e dizem, pergunto para os apóstolos: homens Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que viveu com vocês, que ele acabou de ser elevado ao céu, da mesma forma ele virá. Então aqui esses 2 anjos, eles estão falando então sobre a vinda de Jesus. Jesus Cristo, nesse dia, ele subiu ao céu e da mesma forma ele vai vir para buscar a igreja, para nos buscar, para morar com ele. Então aqui esses anjos estão falando exatamente disso aí, da mesma forma que ele subiu, ele virá. Então, eles, ao orientar, ao falar isso, então, aqueles apóstolos, eles desceram, então, do Monte das Oliveiras, que era onde eles estavam, e eles voltaram para Jerusalém, obedecendo a ordem de Jesus, que ele disse para que eles ficassem, então, em Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém, né, para uma casa do qual eles estavam hospedados, né, na parte de cima dessa casa, ou melhor, no 2º andar da casa, né, e eram os apóstolos Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus e Judas, filho de Tiago, e com eles então estavam as mulheres. Não, então aqui ele aparece Maria, mãe de Jesus, mas não era só Maria, porque diz as mulheres, então são várias mulheres que estavam ali, mas então a Maria, mãe de Jesus, e os irmãos então de Jesus, né? Então, e eles ficaram ali, eles faziam então reuniões em oração, ficaram orando nessa casa, nesse lugar, e em uma dessas reuniões, então, estava presente 120 seguidores de Jesus Cristo, né? 120 pessoas que costumavam então a seguir a Jesus Cristo, a ouvir o Evangelho e a palavra de Jesus Cristo. Eles estavam então ali juntamente com os apóstolos, então orando, né? Mas, porém, em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, né? Então aqui no capítulo 1, né, Jesus ele promete então, dizendo que o Espírito Santo de Deus viria sobre eles, que seria uma promessa então do Deus Todo-Poderoso. Então aqui no capítulo 2 de Atos, então acontece então conclui então essa promessa então, né, de Jesus Cristo para aqueles apóstolos, né? Então chegando o dia do Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Então eles continuavam ali em Jerusalém, né, estavam reunidos ali em oração, né, nesse mesmo lugar. E de repente veio então do céu, né, um som ou um barulho, né, como se parecesse um vento soprando sobre aquela casa, né, um vento muito forte, né? Então esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então todos viram algo parecido como um chama de fogo,
né? E então essa chama de fogo, ela se espalhou-se dentro daquela casa como se fosse língua de fogo. E cada pessoa que estava ali, todos eles foram tocados então por uma dessas línguas de fogo, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, né? E começaram a falar em outras línguas. Então aqui aconteceu exatamente o que Jesus falou, né? Então Jesus disse: João Batista batizou com água, mas virá sobre vocês o batismo do Espírito Santo. Então aqui aconteceu exatamente isso, o batismo do Espírito Santo, né? Ele veio então como um vento, ou um barulho de um vento. Ele vem então em forma de fogo, como língua de fogo, e ele então encheu aquela casa, encheu aquelas pessoas que ali estavam, e todas elas começaram a falar em línguas, né? Então aquelas pessoas, né, todas elas, cada uma delas falavam em línguas, né? E ali neste lugar, então ali em Jerusalém, né, estavam morando uns judeus ali, então religioso, né, daqueles assim que, né, eles vendo então todo esse barulho, né, vendo então todas essas pessoas ali, os apóstolos, mais as 120 seguidores de Jesus, então eles vendo eles, né, eles vinham então esses religiosos de todas as nações, né, de toda a terra, todo mundo. Então quando ouviram, né, esse barulho, né, uma multidão deles se ajuntaram ali junto com eles, e todos eles ficaram admirados, porque cada um podia entender então a sua própria língua. Então aqueles homens, né, que estavam cheios do Espírito Santo de Deus, eles falavam então em várias línguas, vários idiomas então, que todos eles ali conseguiriam a entender a própria língua. Então essa multidão, né, de judeus ali religiosos, e eles ficaram admirados, eles ficaram espantados então ao ver isso aí. E eles comentaram uns com os outros como é que essas pessoas, sendo eles, né, Galileu, né, pode falar a nossa própria língua. Então ali tinha pessoas então da Mesopotâmia, da Judéia, da Ásia, do Egito, da Líbia, da Roma e da Arábia. Então ali cada pessoa ali tinha uma linguagem, né, e todos eles entendiam o que eles estavam falando ali, cheio do Espírito Santo. E eles, admirados, espantados, eles dizem: como é que nós estamos ouvindo ou entendendo o que eles estão a falar, né? Essas pessoas, né, através com essas línguas, né, língua de fogo, língua, né, do Espírito Santo de Deus. E eles falavam, né, a respeito das grandes coisas que Deus havia feito, né, das grandes coisas que Jesus havia feito quando Jesus estava ali com eles então. E eles admirados, mas também tinha outras pessoas que chegaram ali e eles zombavam então daqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo. E eles diziam: essas pessoas estão bêbadas. Porém Pedro se levantou, ele e os discípulos, ou agora são apóstolos, né? Pedro e os apóstolos, eles se levantaram então, e ele falou em alta voz, para que todos ouvissem do qual ele estava falando. E ele disse: aqui não tem nenhum homem, né, nenhuma pessoa bêbada, né? Apenas está se cumprindo então, né, porque não tinha nenhuma pessoa bêbada, porque recém era 9 horas da manhã. Então ali apenas estava se cumprindo a profecia de Joel, né? Então o profeta Joel, ele fala então
uma profecia dizendo, ó, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os filhos e as filhas de vocês, né, anunciarão a minha mensagens, e os moços terão visões e os velhos sonharão. Então o que estava acontecendo aqui, né, era uma profecia de Joel, era também uma promessa que Jesus então tinha deixado para os seus apóstolos, né, que eles iriam profetizar então, né, e eles falariam em novas línguas e em outras línguas. Então ali ele continuou, Pedro continuou dizendo para aqueles homens, né, de Israel: Deus mostrou a vocês, né, o Jesus de Nazaré, mostrou para eles, né, que ele era um homem aprovado por Deus, né, mas ele viveu no meio do povo, no meio deles, mas eles não foram aceitos. Deus então fez, né, milagres e maravilhas, né, e coisas extraordinárias, e vocês o mataram, vocês crucificaram ele, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, né, livrando do poder da morte, porque não era possível que a morte, né, o dominasse. Então não era possível então que a morte dominasse Jesus Cristo, sendo que Jesus Cristo era Deus, então era o Filho do Deus Todo-Poderoso. Então eu deixo essa palavra aqui para o irmão, para a irmã, né, para que você venha meditar nela, né, então, a respeito de Jesus Cristo, porque aquilo que ele prometeu então aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ela também é uma promessa válida para nós, né? Tanto é que eu estou agora aqui, morando no Brasil, pregando a palavra de Deus, obedecendo então um dos mandamentos de Jesus, que é levar a palavra de Deus. Então, gostaria de convidar o irmão ou a irmã para que nós viéssemos a orar junto. Deus Pai, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença neste momento. E eu te peço, Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, encha eles, Pai, com Teu Espírito, Senhor. Batiza eles, Pai, com o Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, venha, Senhor, a fazer parte, Senhor, dessa família, Pai, do qual está me ouvindo, Pai. Ô, Senhor, se essa pessoa está passando por dificuldade, abençoa essa pessoa. Seja enfermidade, Senhor, cura, Pai, leva a cura, Senhor. Se essa pessoa estiver desempregado, Pai, abre uma porta de emprego, Pai. Ô, Pai, abençoa as famílias, Pai. Abençoa, Senhor, os casais, Pai. Abençoe seus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, Pai, no poder de Deus, no manifestar de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço e te louvo. Amém. Então, eu gostaria de agradecer o irmão e a irmã que ficou até o final. Que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém.